Shalom, shalom, pessoal. Como vocês estão? Tudo beleza? Tô aqui relutando em fazer esse vídeo, fazer ou não fazer, ó, desde ontem, ao receber a mensagem do pastor lá de Uganda. Eu tô aqui relutando, mas eu vou fazer por causa da grande necessidade, né? Eu tenho que reconhecer a grande necessidade. Eu gostaria que você prestasse atenção. Talvez você pode nos ajudar. De alguma forma você pode nos ajudar. Orando. Você pode nos ajudar compartilhando, né? Talvez você não tenha condição financeira, mas você pode compartilhar, você pode orar, e Deus vai preparar alguém com uma condição que possa fazer alguma coisa em prol desta causa. Trata-se de uma escolinha que nós estamos cuidando lá em Uganda, na África, nossa igreja menonita em Uganda, sob a direção do pastor Simon Okot. E já há algum tempo nós vemos acompanhando essa obra. Eu me recordo, a primeira vez que eu vi foi uma postagem que ele fez. Ele estava debaixo de uma árvore grandona. Ele estava ali evangelizando com alguns irmãos, algumas irmãs. E o pessoal tudo sentado ali naquela grama. E aí eu fui procurar contato com ele e sobre aquela obra. Aí ele estava falando da empolgação que eles estavam evangelizando. E o lugar que eles tinham era debaixo daquela árvore. Aí ele disse que a maior dificuldade é as irmãs ficarem sentadas no chão. Ele gostaria de ter condição de ter algumas cadeiras para que as irmãs não ficassem sentadas ali no chão, naquela grama, né, no mato ali, principalmente quando chovia, ficava tudo molhado ali, então a dificuldade era maior ainda, mas ele estava ali fazendo a obra, pregando. Eu comecei a olhar aquelas fotos e comecei a entrar em contato e manter contato com ele. Então eu senti no coração um desejo de ver como que eu podia ajudar para pelo menos essas cadeiras, né? A dificuldade primária seria, já que ele disse que seria essas cadeiras. Então eu fiz um propósito comigo e falei, vou fazer o que eu posso, vou conversar com um, com outro, com alguns irmãos, para ver se nós conseguimos ajudar ele a comprar algumas cadeiras, né? Então eu comecei a conversar com um irmão, com outro, pai, e muitos se empolgaram, dizendo que queria ajudar sim, ou obra missionária, vamos fazer missão, nossos irmãos lá precisam. E a gente não pode ir, então nós vamos ajudar aqueles que estão fazendo. Então eu me empolguei, né? E falei, opa, vamos que vamos. Aí quando chegou um certo prazo e não tinha o recurso, né? Os irmãos falaram, mas porque cada um tem o seu motivo, não contribuíram. E eu me recordo que num dia de Santa Ceia, eu gosto de chegar antes do culto, antes de começar o culto, e dobrei meu joelho, estava orando. E comecei a orar e falar com o Senhor a sinceridade do meu coração. Falei, Senhor, o Senhor sabe que se eu tivesse condição, eu compraria, mandaria o dinheiro para esse pastor comprar essas cadeiras para os irmãos sentarem lá e resolver pelo menos esse problema de ter onde sentar. Mas eu não tenho condição. Tudo que eu tenho, que eu consegui aqui foi R$ 100 e dá para comprar 3 cadeiras. Eu vou mandar R$ 100 porque já tem a queda do dólar, né? Vai ter os descontos do cartão. Então resumindo, vai dar para ele comprar 3 cadeiras. Mas é o que eu posso e é o que eu vou contribuir. Então recebe, senhor. Mas o senhor sabe que se eu tivesse R$ 1.000, eu daria os R$ 1.000 para comprar pelo menos as 30 cadeiras. Mas vai as 3 cadeiras, pelo menos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí isso passou a Santa Ceia, eu chorei muito, tomei a Santa Ceia triste aquele dia, porque eu queria ter ajudado mais, queria poder ajudar mais. E quando nós chegamos em casa, eu falei para minha esposa, falei, vê lá naquela conta que eu tinha da empresa que eu estava trabalhando, se a conta está aberta ainda, porque eu preciso de ter uma conta para fazer essa transferência desses R$ 100 para Uganda, né, para os irmãos lá. Aí ela falou, tá bom, eu vou ver sim. Aí na segunda-feira eu fui trabalhar e quando eu voltei à noite, com uma surpresa, ela falou, olha, eu entrei lá na conta lá para ver se a conta estava aberta ainda, porque estava muito tempo parada, não havia movimentação mais, eu tinha saído da empresa. E ela falou, a conta não só está aberta, como ainda tem R$ 1.000 na conta. Aí eu falei, opa, é a providência de Deus, então é esse que vai para lá. Aí com toda alegria, eu já entrei em contato com o pastor, falou, pastor, nós estamos mandando uma ajuda aí. E depois passou ele, mandou as fotos lá com as cadeiras já no lugar, os irmãos todos sentados, toda alegria, tudo cantando e celebrando pelo que Deus fez na vida deles. E a partir de então eu comecei a acompanhar mais de perto aquela obra.
né, dos irmãos lá em Uganda, e depois eles conseguiram um terreno, mas ele falou: "Irmão, às vezes nós estamos aqui fazendo cultuando a Deus aqui no campo aberto, no ar livre, mas de repente vem aquela chuva e nós não temos que parar o culto e cada um corre para sua casa e o culto acaba por causa da chuva, nós temos que ter um lugar, uma cobertura". E aí eu falei: "Então vamos começar agora a trabalhar nesse propósito". E aí eu comecei a receber um dinheiro e com esse dinheiro eu comecei a ajudar os irmãos. Aí acabou esse dinheiro, acabou o recurso. E eu falei: "Mas Senhor, e agora? Como que vai fazer para a gente concluir, para colocar terminar pelo menos um telhado, fazer uma cobertura lá para eles? A gente não consegue construir a igreja, mas ele falou que se conseguir fazer um telhado já dá". Aí eu estava fazendo um trabalho na igreja lá, enquanto orava, num propósito que eu estava, que eu tinha falado com o pastor: "Pastor, deixa eu fazer um propósito aqui na igreja, eu vou orar de manhã, de tarde, né, de manhã, meio-dia e à tarde, e para mim não ficar, faço o período de oração e volto para casa, e depois venho para a igreja meio-dia, volto para casa e volto para a igreja para orar às 3 horas. Vou fazer alguma coisa aqui na igreja, que tem essa parede aí, essas colunas para rebocar. Deixa eu ficar rebocando aí enquanto eu faço esse propósito, só para mim não ficar indo e voltando para casa, né?" Aí isso foi passando, passando alguns dias, passou uma semana, umas 2 semanas. Aí quando chegou um certo dia que eu estava preocupado, que eu não tinha condição de mandar o dinheiro para lá para a África, aí o pastor chegou para mim, me chamou e conversou e falou: "Olha, como você está rebocando as paredes, está fazendo esse trampo aí, esse servicinho aí, a gente não pode dar muito, mas nós vamos dar uma ajuda de custo para você". Eita alegria que foi, mano, porque foi exatamente com essa ajuda de custo, ele falou que era pouca coisa, só que foi com essa pouca coisa que nós conseguimos construir um telhado lá para a igreja lá em Uganda. E depois eu vou estar colocando o link aqui, você vai estar acompanhando o passo a passo de como foi o uso das cadeiras, como foi o telhado. E com essa ajuda de custo que o pastor começou a nos dar, eu comecei a ajudar e foi colocado esse telhado e as cadeiras debaixo do telhado, e o culto começou a andar, e foi indo, foi indo, foi indo. Só que a dificuldade é muito grande, né? Muitas vezes nós pedimos para os irmãos, talvez os irmãos não acreditem, porque eu até entendo que hoje tem muita gente que pede dinheiro, mas é aquela incerteza: será que está sendo mesmo usado para obra? Será que está indo? Será que vai para a missão? E na dúvida a pessoa acaba falando: não, não vou deixar quieto, deixa para lá, né? Só que a necessidade é algo real. A necessidade que eles têm lá é algo real. Se nós formos olharmos para além da dificuldade, para a desconfiança, então fica complicado, né? Mas Deus provê de alguma forma. E nós continuamos contribuindo lá e com o pouco que ia, e o pastor alegre, porque a gente sempre falando: pastor, se a gente pudesse, a gente contribuía mais, a gente daria mais. E teve até alguns irmãos que começaram a contribuir com a gente, tanto que quando os irmãos começaram a contribuir, nós conseguimos levantar a parede lá, e já foi feita as paredes, e o pastor começou a fazer uma escolinha para cuidar das crianças lá, que lá tem muitas crianças que perderam seus pais, estão na dependência de suas mães, e aquela dificuldade, a criança fica jogada na rua, sem perspectiva, sem esperança, sem nada, e a único refúgio que tem acaba sendo a igreja. E a igreja, se tá difícil pra gente aqui, agora imagina para eles lá, para conseguir o recurso, né? E o pastor falando dessa dificuldade, mas a coisa tem que ser feita, alguém tem que fazer alguma coisa. Então ele falou: ó, vou começar a cuidar dessas crianças, e nós, na nossa dificuldade, mandamos um pouco, ajudamos aqui, e nos esforçamos aqui. Deus vai providenciando alguma coisa aqui, nós já mandamos rápido para lá. E até que chegou um momento que eu não tive mais condição e durante um tempo eu fiquei sem conseguir mandar mais nada e me veio uma tristeza no coração. Eu falei: não, acho que eu vou abrir um canal no YouTube, porque tem tanta gente aí ganhando dinheiro com canal no YouTube, e ganhando dinheiro e esbanjando e mostrando apartamento, mostrando viagens, não sei o que, tudo com o dinheiro ganhado, que é maravilha, né? Eu falei: é, que benção, eles estão ganhando dinheiro e estão usufruindo desse dinheiro. E quem sabe também é uma porta que Deus vai abrir para a gente conseguir, e eu vou esbanjar esse dinheiro lá em Uganda, vou mandar tudo lá pro pastor fazer a obra, mas e comecei a fazer alguns vídeos, né, na esperança de que até teve um resultado que nós tínhamos poucos seguidores, né, e começou a aumentar para 100, 200, depois 400, 500, mas começou a ficar difícil e por causa do recurso, nós não temos o recurso, não temos técnica, não sabemos nem como fazer, tudo que nós fazemos é esses vídeos com o próprio celular aqui, na esperança de
ter algum resultado para que esse resultado fosse revertido lá para a obra em África, né? Aí, apesar de ter chegado aos 800 seguidores, né? Nem sei mais quantos seguidores tem, depois eu vou dar uma olhada lá. E chegamos a um número alto de seguidores, né? Mas precisa alcançar no mínimo 1.000 seguidores, eu não sei quantas visualizações, eu não sei quantas horas assisti, deu uma dificuldade, e sei que bateu o desânimo em mim, então eu parei e falei, não, não consigo mais não, minhas forças acabaram, não sei mais o que fazer, e parei, né? Aí eu parei até de visitar mais o Facebook dos irmãos lá, acompanhar a obra, naquela tristeza, eu falei, Senhor, então eu vou só orar, vou ficar só orando, manter o propósito aqui de oração de manhã, quando deu a hora à tarde, por Senhor providenciar, porque tem muita gente que pode abençoar e o Senhor vai tocar e vai abençoar, mas o que nós podemos fazer é orar. E essa semana nós fomos surpreendidos, né? Porque o pastor falou que estão numa dificuldade muito grande, porque são 40 crianças e essa semana eles não tinham mais nada o que comer, né? E isso bate no nosso coração, a tristeza e o relutando. Eu faço um vídeo ou não faço? Eu converso com os irmãos ou não converso? Porque eu confesso do desânimo, mas agora relutando eu quero fazer esse apelo, irmãos. Esse vídeo aqui é justamente para fazer esse apelo. Se você puder nos ajudar, são 40 crianças que estão sob o cuidado da nossa igreja lá, Igreja Menonita em Uganda, do pastor Simon. E se você porventura tiver dúvida, querer ter mais certeza disso, você pode entrar no Facebook, falar diretamente com o nosso pastor. Ele está postando fotos de lá e você vai acompanhar, tá? Você vai ver toda a veracidade. As pessoas que me conhecem, elas já sabem da minha índole, do meu caráter, e sabem que eu não faria, não usaria de má fé com ninguém. E você pode acessar lá e você vai ver a necessidade e você pode fazer, irmãos. Muitas vezes aquilo que para nós parece que é pouca coisa, como diz o pastor lá em Uganda, aquilo que você pensa que muitas vezes é pouco para vocês aí, para nós tem um significado muito grande. Para vocês terem uma ideia, certa vez eu mandei, juntei aqui uma quantia, eu falei, opa, essa quantia é boa, mas quando chegou lá deu US$ 30. Eu falei, meu Deus, o que eles vão fazer com US$ 30? Né? É muito pouco, muito pouco. Eu mandei com muita tristeza. Aí o pastor falou que foi justamente esse pouco que ajudou para alimentar aquelas crianças, porque ele mostrou a foto, elas estavam se alimentando ali com umas jaca, né, que estava na época de jaca. E ele falou, agora a minha preocupação é quando acabar o tempo da jaca. O que nós vamos dar para essas crianças, né? Então, irmãos, a coisa é muito séria, muito delicada. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou postar no YouTube, eu vou postar no Facebook, tá? E eu gostaria que você, se você pudesse, entre em contato conosco, ou entre em contato diretamente com o pastor, como que você pode ajudar, tá? Como que você poderia estar nos ajudando, para nós estarmos juntando um valor e mandando para lá, ou então você mesmo, eu posso ensinar como que você faz para mandar diretamente lá pro pastor que está lá em Uganda responsável, mas para que essas crianças, elas possam perceber que alguém do outro lado do mundo, alguém do outro lado, bem longe, está olhando para elas e quer estender as mãos. Apesar da distância, alguém quer estender a mão. Eu gostaria que você, se você pudesse, estivesse na sua condição, tá? Talvez se você não tenha condição, você pode compartilhar esse vídeo, você pode incentivar alguém a contribuir. E você pode orar, principalmente orar, tá? Tira um período de oração e fala, Senhor, eu não conheço o pastor lá de Uganda, não conheço aquelas crianças, mas o Senhor conhece todas as coisas. Ô Pai, porque a tua oração, irmão, ela tem um valor muito grande. E através da sua oração, Deus pode mover o coração de pessoas para estar ajudando essa obra. Aquelas 40 crianças. O meu desejo é que nós tivéssemos condições de garantir o café e o almoço, a alimentação, pelo menos a alimentação daquelas crianças, tá? Porque na dificuldade do ensino, tudo, tem alguém lá que ensina com a mesma dificuldade, ensinando, mas aquelas crianças precisam de algo para comer, precisam de um sustento, e eu gostaria que você abraçasse essa causa, tá? Eu vou parar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu gostaria que você refletisse nesse vídeo, tá bom? E faça o que você puder, irmão. Talvez para você é pouco, mas se nós juntarmos o nosso pouco, a nossa força, com certeza uma grande obra será feita naquele lugar, para a glória do Senhor. Amém? E aquelas crianças vão agradecer a Deus pela sua vida, pela mão que você estendeu. Tá bom? Fica aí o nosso apelo, tá? Você pode nos procurar no Facebook, pode procurar ali
Eu vou deixar o link da igreja em Uganda, a igreja menonita em Uganda, e você entre em contato se você puder ajudar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Shalom, shalom.